Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Cálculo 2. E nessa aula nós vamos falar sobre a diferencial. Essa é a nossa aula número 6. Bom, nós vimos lá no Cálculo 1 a questão da diferenciabilidade, que era para a diferenciabilidade de uma função de uma variável, né? Uma variável real, valores reais, que nós considerávamos uma função f de uma variável. E nós sabíamos que f é diferenciável ou derivável num ponto t igual a a. Isso significava que o limite de f de t menos f de a dividido por t menos a, quando t tende a a, existe. Então, quando esse limite existe, nós dizemos que a derivada da função existe e ela é derivável nesse ponto a, ou seja, ela é diferenciável, né? Então, isso equivale a escrever da seguinte forma, né? Que vai existir a derivada da função, ou seja, o limite de f de t menos f de a sobre t menos a quando t tende a a é igual a f' de a, a derivada da função. Então, nós podemos pegar essa equação e reescrevê-la da seguinte forma. Eu multiplico t menos a vezes f' de a e subtraio aqui desse lado, né? Então, vai ficar zero aqui desse lado e aqui vai aparecer o f' de a t menos a. E aí nós podemos também colocar em evidência o sinal de menos aqui. Então, posso colocar o sinal de menos em evidência. Então, vai ficar f de t menos f de a mais f' de a t menos a. Então, nós estamos preparando aqui essa equação para ela ser uma generalização para a função de duas variáveis. Então, aqui eu tenho t menos a no numerador e eu tenho t menos a também no denominador, que ao invés de eu colocar t menos a, eu vou deixar módulo de t menos a. Então, esse limite aqui ele vai continuar indo para zero. Então, se eu estou fazendo t menos a no denominador em módulo, que é para obter aí a generalização para a função de duas variáveis. Bom, então, de posse disso, para a função de uma variável, f é diferenciável em a se existe o número real f' de a, tal que esse limite aqui é igual a zero. Então, que limite é esse? É f de t menos f de a mais f' de a t menos a dividido pelo módulo de t menos a. Isso daqui tem que ser igual a zero quando t tende a a. Então, baseado nisso, é que nós vamos ver a definição agora de diferenciabilidade para a função de duas variáveis. Então, vamos lá. Agora, para a função de duas variáveis. Seja f uma função de duas variáveis e AB pertencente ao domínio da função. Então, agora eu tenho um ponto aqui de duas coordenadas, AB. Um ponto de acumulação do domínio da função. Dizemos que f é diferenciável no ponto AB se as derivadas parciais, a derivada de f com relação a x em AB e a derivada de f com relação a y em AB existem e se esse limite aqui é igual a zero. Que limite é esse? É o limite quando x, y tende a AB de f de x, y menos f de AB, a derivada de f com relação a x em AB, x menos a, mais a derivada de f com relação a y em AB, y menos b, dividido agora pela norma de xy menos AB. Essa norma aqui lembra que é aquela distância, né, do ponto xy até o ponto AB. É aquela conta que a gente faz com a raiz quadrada da diferença das coordenadas. Então, isso aqui é uma generalização daquilo que foi feito para funções de uma variável. Então, para funções de duas variáveis fica parecido, só que ao invés de nós colocarmos só f' de a, nós vamos colocar a derivada de f com relação a x, que multiplica x menos a, mais a derivada de f com relação a y no ponto AB, y menos b. Lembrando que xy está tendendo a AB. Então, fica dessa forma aqui a definição de diferenciabilidade. Agora, quando f é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, nós dizemos apenas que f é diferenciável. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Mostre que f de xy igual a 2x mais 3y é diferenciável. Então, como é que nós fazemos para mostrar que essa função é diferenciável?
Então, nós vamos verificar primeiro a derivada dessa função com relação a x em um ponto AB. Então, vai ser o quê? Quando eu faço a derivação com relação a x, eu olho y como constante e derivo com relação à variável x. Então, aqui vai dar 2. Quando eu faço a derivada de f com relação a y agora, em um ponto AB, nós vamos ter que, agora, eu vou olhar a função como sendo uma função que depende só de y e x é constante. Então, essa derivada aqui dá 0 e essa daqui dá 3. Muito bem, agora eu vou calcular aquele limite lá. Vou calcular o limite quando x e y tende a b, aquela fraçãozona lá, vai ficar f de xy menos, eu vou abrir um colchete aqui, f de ab mais, agora, a derivada de f com relação a x aplicado em ab, que multiplica x menos a, mais a derivada de f com relação a y em ab, que multiplica y menos b. E aí eu fecho o colchete aqui, vou esticar um pouquinho aqui mais a fração, dividido agora pelo módulo de xy menos AB, que é a norma, na verdade, na distância de xy até AB. Bom, eu vou substituir esses valores aqui, ó, porque aqui, em qualquer ponto, né, AB eu vou ter que é igual a 2, em qualquer ponto xy, né, eu teria igual a 2, então em AB também vou ter 2 e 3 aqui. Né? A derivada de f com relação a x é 2 e a derivada de f com relação a y é 3. Vou substituir esses valores aqui e vou fazer x menos a, y menos b, vou ver o que dá essa conta aqui. Então vamos lá. O que vai dar esse limite aqui? Então esse daqui vai ser igual ao limite de xy tendendo a AB. Vai ficar uma fraçãozona de novo aqui. E aí nós vamos colocar aqui. Vai ficar f de xy. Quem é o f de xy? O f de xy é 2x mais 3y. Eu vou colocar aqui, ó, 2x mais 3y. Menos, aí abre parêntese. F de AB. O que é f de AB? Vou substituir o x por A e o y por B. Então vai ficar 2A mais 3B, certo? Esse aqui é o f de AB. Mais, agora, a derivada de f com relação a x em AB é 2. Então, mais 2 vezes x menos a. Então, vou colocar aqui. X menos a. Mais, agora, a derivada de f com relação a y é 3. 3 que multiplica y menos b. Dividido, agora, pela raiz quadrada, né, porque essa conta aqui, né, é a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Fecho parênteses para o colchete aqui, né? Então, isso aqui vai ficar igual a o limite quando x, y tende a AB. Vou fazer um traço bem grande aqui. Aí nós vamos ter o seguinte, ó, 2x mais 3y menos, vou tirar do colchete aqui, tá? Então vai ficar menos 2a menos 3b menos. Agora aqui, ó, fica menos, aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar menos 2a, então vai ficar mais 2a. Então vai ficar menos 2x mais 2a. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, menos 3y mais 3b. Então, menos 3y mais 3b. Dividido
pela raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, perceba aqui ó, que esses números vão se cancelar. Ó. 2x com menos 2x, 3y vai cancelar com menos 3y, menos 2a vai cancelar com mais 2a e menos 3b vai cancelar com mais 3b. Então, aqui está dando zero. Né? Então, o limite da constante aqui dividido por essa parte aqui que não é zero. Tá? O x, y está tendendo a b, mas ele não é igual a b. Então, essa parte aqui vai dar diferente de zero. Né? O número está se aproximando de zero, mas não é zero. Mas zero dividido por esse número, então esse limite aqui dá zero. Então, nós vimos o seguinte, que quando esse limite de f de xy menos f de a mais a derivada com relação a x da função x menos a mais a derivada da função com relação a y, y menos b, dividido pela distância de xy até a b, quando esse x, y tende a b é zero, a função é diferenciável. E como nós estamos fazendo para um ponto qualquer, a b, nós mostramos, então, que essa nossa função realmente é diferenciável, porque esse limite aqui deu zero. Então, portanto, f é diferenciável. Então, caso apareça uma outra função e você quer mostrar que ela é diferenciável em um ponto qualquer, basta você mostrar que esse limite aí é zero. Agora, nós mostramos que ela é diferenciável em todos os pontos do domínio, por quê? Porque essa conta que nós fizemos vale para qualquer que seja o ponto AB. Bom, nós temos esse teorema que ele garante o seguinte, ó, se f é diferenciável em AB, pertencente ao domínio da função, então f é contínua em AB. Então, nós tínhamos já um resultado lá no cálculo 1, né, para a função de uma variável, que, escrevendo de outra forma, é o seguinte, f diferenciável implica f contínua. Então, o fato dela ser diferenciável já implica que ela é contínua. Isso foi mostrado lá no cálculo 1. Isso também é possível ser mostrado aqui no cálculo 2 para funções de várias variáveis. Isso aqui foi mostrado para uma função de uma variável. Então, para a função de duas variáveis também é possível mostrar e é verdadeiro. Se a função for diferenciável num ponto, então ela é contínua naquele ponto. Se ela é diferenciável em todos os pontos, ela é contínua em todos os pontos. Agora, a recíproca pode não ser verdadeira. Nós temos exemplos de funções que são contínuas em alguns pontos, mas que elas não são deriváveis nesses pontos. Então, é isso que acontece aqui também. Então, nós vamos aí deixar como exercício para vocês mostrarem esse teorema. Tá? Se a função for diferenciável no ponto, então ela é contínua no ponto. Considere a função f de xy igual a xy dividido por 5x ao quadrado mais y ao quadrado, se xy for diferente do ponto 0, 0. E 0 se xy for igual a 0, 0. A pergunta, f é diferenciável em 0, 0? Justifique. Então, vamos lá. Como é que nós justificamos que essa função é ou não diferenciável? Nós temos o seguinte, ó, a função ela não é contínua aqui nesse ponto 0, 0. Por quê? O limite de xy sobre 5x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy tende a 0, 0, esse limite aqui não existe. Nós já mostramos aí em exemplos anteriores. Basta você revisar aí as aulas anteriores. Acho que foi na aula de limite, deve ser a segunda aula aí. Então, esse limite aqui não existe quando xy tende a 0, 0. Portanto, essa função não pode ser contínua. Porque para ela ser contínua nesse ponto, o limite tinha que existir e ser igual ao valor da função no ponto, que é 0. Então, f não é contínua. Portanto, f não é diferenciável. Se nós temos f diferenciável, implica que f é contínua,
Tem a contrapositiva, que é o quê? Não isso vai implicar em não isso. Ou seja, f não contínua implica f não diferenciável. Então, é equivalente, tá? Essas coisas aqui são equivalentes. Isso aqui é equivalente a isso. Então, se você tem uma implicação, assim, A implica em B, então é equivalente à implicação não B implica em não A. Então, essa daqui, essa forma de expressar a primeira é chamada de contrapositiva, na lógica, né? Contrapositiva. Então, a contrapositiva de f diferenciável implica em f contínua é f não contínua implica em f não diferenciável. Então, foi justamente isso que nós concluímos aqui. Ó. Ele perguntava, f é diferenciável? A resposta é não. Por quê? Porque f não é contínua. Se eu mostro que ela não é contínua, então ela também não é diferenciável. Por quê? Porque quando ela é diferenciável, ela é contínua. Então, se ela não é contínua, quer dizer o quê? Que ela não é diferenciável. Então, dessa forma que nós mostramos esse exemplo 2. Nós temos um outro teorema que ele garante o seguinte: ó, sejam f uma função de duas variáveis e ab um ponto do seu domínio. Se as derivadas parciais de f com relação a x e f com relação a y existem na bola aberta de centro AB e raio R e são contínuas em AB, então f é diferenciável em AB. Então, note que nós só precisamos nos preocupar agora com essas derivadas aqui. Ó. A derivada de f com relação a x e a derivada de f com relação a y numa vizinhança do ponto AB. Então, imagine que eu estou aqui com o ponto AB, né? Eu vou fazer aqui no plano, e eu tenho aqui o ponto AB. Imagine que esse ponto. Então, centro uma bola aqui, e eu garanto que as derivadas parciais de f com relação a x e com relação a y, essas duas aqui, né, a derivada com relação a x e com relação a y, elas existem, né, elas estão definidas nessa bola aqui, nas proximidades do ponto, e que elas são contínuas. Então, se eu garanto essas duas coisas, que elas existem e são contínuas, então eu tenho que a função é diferenciável. Tá? Então, é um teorema que garante esse resultado. Então, vamos verificar esse exemplo aqui. Ó. Verifique se as funções abaixo são diferenciáveis em R2. Então, vamos lá. Eu tenho que verificar as derivadas parciais. Então, vamos lá aqui na letra A. A derivada parcial de f com relação a x, um ponto x, y qualquer, vai ser igual. Vou derivar com relação a x aqui. Então, vai ficar 6xy mais, derivando com relação a x, aqui, vai dar 4y ao quadrado. Então, observe que isso aqui é um polinômio, então essa função aqui ela é contínua. Sem problema nenhum, em qualquer ponto, na vizinhança de qualquer ponto aqui, em todos os pontos do domínio, em todos os pontos do R2. Agora vamos para a derivada de f com relação a y, em um ponto qualquer xy. Então agora estou derivando com relação a y. Vai dar 3x ao quadrado mais 8xy. Note que agora quem é constante é x. Então estou derivando com relação a y, olhando o x como constante. Então, essa primeira parte aqui deu 3x ao quadrado, mais a segunda parte aqui ó, vai dar 8, né, que o 2 vai multiplicar 8xy. Então, também é o quê? Um polinômio, né, isso aqui. Então, sendo um polinômio, ela também é contínua. Então, as funções derivada com relação a x, derivada com relação a y, sendo contínuas, isso aqui vai implicar, né, que f é diferenciável. Isso pelo teorema que nós acabamos de ver. Agora, vamos ver a letra B aqui. Note que agora eu tenho e elevado a uma função. Então, como é que fica isso? É a derivada da função vezes e elevado à função. Então, como é que vai ficar aqui a derivada de h com relação a x em um ponto xy? Isso daqui vai ser igual à derivada da função. Então, derivando isso aqui com relação a x,
dá 1 vezes e elevado a x mais y. Isso daqui é e elevado a x mais y, que é uma função contínua também. Agora, a derivada de h com relação a y, no ponto xy, vai dar igual, ó, porque quando eu faço essa derivada disso aqui, ó, a derivada dessa parte aqui com relação a y, também dá 1. Então vai ser 1 vezes e elevado a x mais y, que é igual a e elevado a x mais y. E e elevado a x mais y também é uma função contínua, né, em todos os pontos do seu domínio. Portanto, nesse caso aqui, f também é diferenciável. E é diferenciável em todos os pontos lá do R2. Né? Então, a gente está falando que ela já é diferenciável. Agora, vamos à definição de diferencial. Nós vamos considerar uma função z igual a f de xy diferenciável. Então, nós já estamos supondo que ela é uma função diferenciável. A diferencial de f em um ponto xy do seu domínio, denotada por dzinho f ou dzinho z, porque a gente está chamando, né, que z é a f de xy, é dada por, então vai ser d f de xy igual a derivada parcial com relação a x aplicada no ponto xy, dx, mais a derivada de f com relação a y aplicada no ponto xy, dy. Ou, na notação clássica, observe que aqui é o derrom z, né? É a derivada parcial. E aqui é dx, está representando aqui diferencial das variáveis independentes. Então, eu tenho que dz vai ser igual a derrom z, derrom x, dz, mais derrom z, derrom y, dy. Onde dx e dy são as diferenciais das variáveis independentes x e y, respectivamente. A diferencial dz também é chamada de diferencial total de f. Então, quando falar para você encontrar a diferencial total de f de xy, você tem que fazer essa continha aqui. E uma observação importante é a seguinte: ó, se denotarmos por dx igual a ΔX, que vai ser o quê? Vai ser uma diferença entre x menos a, e dy, que vai ser igual a um ΔY, que vai ser y menos b, a diferencial de f no ponto AB, ela pode ser escrita da seguinte forma. Então, a diferencial de f em AB vai ser a derivada parcial de f com relação a x em AB, x menos a, mais a derivada de f com relação a y em AB, y menos b. Note que está intimamente relacionado com aquela definição de diferenciabilidade lá que a gente viu, né? Então, quando o ΔX e o ΔY se aproximam de zero, que é quando o x tende a A e o y tende a B, nós temos que o ΔZ, que é a diferença entre o f de xy menos o f de AB, ele vai se aproximar da diferencial em AB, ou seja, de dz. Portanto, para valores pequenos de ΔX, que é o dx, e ΔY, que é o dy, a diferencial em z fornece uma boa aproximação para ΔZ. Então, ao invés de nós calcularmos a diferencial, nós podemos calcular essa diferença aqui e vice-versa, o que for mais fácil de ser computado. Exemplo 4. Calcule a diferencial de f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 2. Então, lembrando que a diferencial de f em xy é igual à derivada parcial de f com relação a x em xy dx, mais a derivada parcial de f com relação a y em xy dy. Então vamos lá, eu preciso calcular essas derivadas aqui. E observe que eu estou no ponto 1, 2. Né? Então, eu quero calcular então, a diferencial de f no ponto 1, 2, ela vai ser igual à derivada de f
com relação a x no ponto 1, 2, dx, mais a derivada de f com relação a y no ponto 1, 2, dy. Então, vamos fazer a continha aqui separada. Derivada de f com relação a x em xy, ela é igual. Vou derivar isso daqui com relação a x. Vai dar só 2x. Portanto, a derivada de f com relação a x no ponto 1, 2, eu tenho que substituir x igual a 1, y igual a 2. Como só tem x aqui, vai dar x igual a 1, vai dar 2. Né? Então, isso daqui é igual a 2. Agora, a derivada de f com relação a y em um ponto xy qualquer é igual a 2y. Estou derivando essa parte aqui com relação a y. Então, aqui dá 0 e aqui dá 2y. Então, a derivada de f com relação a y no ponto 1, 2, agora eu tenho que substituir y igual a 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, deu 4 aqui. Então, como é que vai ficar agora a diferencial de f no ponto 1, 2? Vai ser igual a esse valor aqui, que é 2. Então, vai ficar 2 dx mais esse valor aqui, que nós calculamos que é 4. 4 dy. Então, dessa forma, nós calculamos a diferencial no ponto 1, 2 dessa função. Vamos ver um outro exemplo. Considere a função z igual a f de xy igual a 7x mais 3y ao quadrado. Letra A. Determine a diferencial total de z. B. Calcule ΔZ e dz. Se x variar de 2 para 2,5 e y variar de 1 para 0,98. Determine ΔZ menos dz. Então, esse exercício aqui ele vai ser importante para nós vermos essa questão da aproximação do ΔZ para diferencial. Quando o Δx e o Δy são pequenos, então nós temos que esses valores são próximos. Então, vamos fazer as contas aqui. Primeiro, na letra A, é solicitado a diferencial total. Então, é isso que nós vamos fazer aqui na letra A. Nós queremos calcular o dz. Então, o dz é df dx, dx mais df dy, dy. E aí, nós vamos fazer essas contas aqui. Quem é a derivada com relação a x? Então, vamos fazer a conta aqui. A derivada de f com relação a x é igual. Ó, vou olhar para cá, eu vou fazer a derivada com relação a x. Olhando só com relação a x, dá 7, né? A derivada, que aqui não tem x. Então, esse resultado aqui é 7. E a derivada de f com relação a y vai ser igual, ó, quando eu derivo com relação a y, vai dar 6y. Então, isso daqui é igual a 6y. Então, a diferencial total vai ser igual a 7dx mais 6y dy. Então, aqui nós respondemos a parte A do exercício. Agora, vamos aqui para a parte B. O que acontece com a diferencial total nesse ponto da letra B? Note que ele está falando aqui, ó, o x 2 e y 1. Então, nós temos que o ponto AB aqui é o ponto 2, 1. O x é 2 e o y é 1. E aí nós temos também a variação do x e a variação do y. O dx, que vai ser igual ao ΔX, que é a variação do x. Note que ele saiu de 2 para 2,05. Então, isso aqui é igual a 0,05. E o dy, que é igual ao ΔY, aqui, vai ser igual. Ele está saindo de 1 para 0,98. Então, esse valor aqui dá menos 0,02. Ele diminuiu, né? Saiu de 1 para 0,98. Então, eu tenho que somar menos 0,02 a 1 para virar 0,08. Então, eu tenho esses valores aí para o dx e o dy. Então, vamos ver agora quem é o ΔZ. O ΔZ, eu vou ter que calcular o f aplicado no incremento, que é 2,05, e o
y vai ser o 0,98, não é isso? Eu estou separando por ponto e vírgula para diferenciar dessa vírgula aqui. Menos o f de 2,1. Então, o ΔZ vai ser igual. O que, que o f faz com isso daqui? Né? Ele multiplica a primeira coordenada por 7 e a segunda eleva ao quadrado e multiplica por 3. Então, vai ficar 7 vezes 2,05 mais 3 vezes 0,98 ao quadrado, menos 2 vezes 7, vou colocar o menos aqui entre parênteses, tá? Mais 3 vezes 1 ao quadrado. Então, esse aqui é o DZ. Claro, nós temos que usar uma calculadora aqui para fazer essas continhas, né? Porque eu tenho 0,98 ao quadrado vezes 3, 7 vezes 2,05. Então, essas continhas aqui com números decimais, fica complicado a gente fazer na mão. Tá? Então, eu vou colocar o resultado dessa operação toda aqui já fazendo essa subtração aqui do 14 e desse 3 que vai aparecer aqui. Então, essa conta aqui dá 0,2312. Portanto, vou colocar aqui, ΔZ é igual a 0,2312. Vamos guardar esse número aí. Agora, nós vamos calcular o DZ com essas aproximações. Então, note que o DZ a gente já calculou aqui, né? Só que aqui nesse DX, eu vou substituir o quê? Vou substituir esse valor 0,05. E no DY, eu vou substituir esse valor menos 0,02. Então, vamos lá calcular aqui o DZ agora para esses valores. Isso daqui vai ser igual a 7, que multiplica 0,05, mais 6 vezes y, note que y é 1, né? 1, vezes o dy, que é menos 0,02. Menos 0,02. Então, fazendo essa conta aqui também na calculadora, nós temos que esse resultado aqui é 0,23. Bom, então note que esse valor, 0,23, deu próximo aqui do DZ, né? 0,2312. Então vamos fazer aqui agora a diferença. Ele pede aqui também, né? Determine ΔZ menos DZ. Então vamos fazer a conta aqui. ΔZ menos DZ. E esse aqui vai dar 0,2312 menos 0,23. E essa conta aqui dá para fazer só olhando, né? Dá 0,0012. Então, dá um número bem pequeno, né? Então, ΔZ menos DZ é igual a 0,0012. Então, o que significa essa diferença aqui? Significa o erro que a gente comete, ao invés de usar o ΔZ, usar o DZ. Então, é uma diferença pequena, né? Quando você tem números pequenos para o DX e o DY, você tem uma diferença muito pequena aqui entre calcular o ΔZ e o DZ. Então, esse exercício ele é bem instrutivo e ilustra bastante essa questão dessa aproximação, né? Diferencial é uma aproximação aí do ΔZ. Outro exemplo. Use diferencial para encontrar um valor aproximado para a expressão 0,995 à quarta mais 2,001 ao cubo. E aí você olha para cá e você pensa, como é que eu vou fazer isso? Não é mais fácil usar a calculadora logo? Mas ele está falando, use diferencial para encontrar um valor aproximado. Então, nós temos que tentar encaixar esse exercício na teoria que nós vimos agora. Então, o que eu vou imaginar aqui? Primeira coisa que eu vou imaginar é quem é a minha função f de xy. Então, eu vou pensar aqui, f de xy, quem deve ser a minha função? Tem que ser alguma coisa elevada à quarta mais outra coisa elevada ao cubo. E quem vai ser essa primeira coisa? Eu posso dizer que é o x. X à quarta mais y ao cubo.
E aí eu vejo a variação do x e a variação do y. Então, note aqui, ó, que esse valor aqui está próximo de 1 e esse valor está próximo de 2. Então, eu vou pensar o seguinte, ó, vou pensar que o meu ponto AB, aqui, meu ponto AB, é o ponto 1, 2, e aí eu vejo quem são os acréscimos. Então, meu ΔX aqui vai ser igual a 0,005 negativo. Por quê? Porque está diminuindo, né? E o meu dy? O meu dy vai ser igual a 0,001, que é o acréscimo que foi dado aqui no 2. Então, já tem o que é o dx, já tem o que é o dy. Nós temos que encontrar quem é f de x mais ΔX, y mais ΔY, e isso daqui a gente já sabe que é o quê? Tenho que aplicar nessa função, né, que eu criei aqui. Então, vai ser x mais ΔX a quarta mais y mais ΔY ao cubo, que é justamente essa expressão que aparece aqui, ó. E eu já tenho esses valores do x e y, né, que é o 1, 2, e o do ΔX e do ΔY. Agora nós sabemos o seguinte, que o valor do diferencial é um valor aproximado do ΔZ. Então, nós temos que o f de x mais ΔX, y mais ΔY, vai ser um valor aproximado de f de xy mais o dz, que é o diferencial. Então, nós temos que fazer essas contas aqui. Esse f de xy, que é o f de 1, 2, né? O f de 1, 2 é fácil de calcular, porque vai ser o 1 à quarta, que é 1, mais o 2 ao cubo, que é 8. Então, essa conta aqui dá 9. Esse daqui é o f de 1, 2. E o dz, o que é o dz? É o diferencial. Derivada de f com relação a x aplicado no 1, 2 vezes o dx, mais a derivada de f com relação a y em 1, 2 vezes o dy. Então, note que eu preciso ainda calcular esses valores aqui. Ó. A derivada de f com relação a x em 1, 2, a derivada de f com relação a y em 1, 2. Então, vou fazer essa continha bem aqui. Então, a derivada de f com relação a x em um ponto xy qualquer vai ser igual. Vou fazer a derivada aqui. Ó. Derivada com relação a x. Vai ficar 4x ao cubo. Então, fica 4x ao cubo. No ponto 1, 2, então a derivada de f com relação a x no ponto 1, 2 vai ser igual, basta substituir aqui o x igual a 1. Então, isso vai dar 4. Agora, a derivada de f com relação a y no ponto x, y qualquer vai ser igual. Essa derivada aqui, 3y ao quadrado. Então, vai ficar 3y ao quadrado. Quando eu for calcular a derivada de f com relação a y no ponto 1, 2, então eu vou substituir o 2 aqui. Ó. 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12. Então, isso aqui vai dar 12. Então, vamos continuar a conta aqui. Ó. O dz vai ser igual. Essa parte aqui deu 4. 4 vezes o dx. O dx, nós já calculamos aqui, é menos 0,05. Menos 0,005. Mais a derivada de f com relação a y no ponto 1, 2 deu 12, vezes o dy. E o dy nós vimos que é 0,001. 0,001. E fazendo essa conta, dá menos 0,020 mais 0,012. Então, essa conta aqui dá menos 0,008, que é o resultado do dz.
Então, nós temos o seguinte, ó, que essa conta que nós queríamos fazer, aí que é o 0,995 a quarta, mais o 2,001 ao cubo, vai ser igual ao valor da função, que é 9 menos 0,008. E esse resultado aqui também dá para fazer assim, só olhando, né? Dá 8,992. Então, esse aqui é o resultado, né? Claro, você diz, caramba, tive que fazer derivada parcial, escambau, para fazer essa conta toda quando eu poderia ter feito na calculadora. Mas o problema está pedindo exatamente isso. O valor aproximado dessa expressão aqui, utilizando diferencial. Então, você tem que fazer utilizando o diferencial. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido essa definição de diferencial e como aplicá-la e também verificar que ela é uma aproximação do ΔZ. E aí você tem várias aplicações para fazer. Tem uma lista de exercício exclusiva para essa parte, então dedique-se a essa lista e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até o nosso próximo vídeo.